Olá pessoal, tudo bem? Hoje quem tá falando aqui novamente é o Lucas, não é normal, eu mesmo, sem canalização. E vou trazer mais vídeos assim, quando sentir normalmente assim, quando vim. E também quero já anunciar, dizer que vou gravar mais agora como Uraniel, quando eu canalizar as mensagens dele, tá bom? Não é o caso desse vídeo, mas vai ocorrer muitas vezes em que isso vai acontecer. Em que vai ter mais Uraniel do que outras entidades, e talvez até mesmo só ele. Que foi um direcionamento da espiritualidade, quantas informações que o Raniel tem e outras coisas mais, como se fosse um filtro mesmo, que eu consigo trazer mais limpo, sabe? Então vou trazer mais dessa forma as próximas canalizações. E é isso, vamos começar aqui o vídeo. Eu queria estar falando um pouco sobre a liberdade com vocês, tá bom, pessoal? A liberdade que às vezes parece existir somente num paraíso ou numa dimensão acima, no nosso eu superior, no caso, para muitos. Sei que tem muitas pessoas que acham que a liberdade não existe, por exemplo, mas eu vou dar a minha concepção, a minha opinião nesse vídeo, claramente. Mas, no meu ponto de vista, a liberdade existe sim. No decorrer desta caminhada aqui como seres humanos ainda. A questão é, muitas de nossas ações, decisões, muitos de nossos atos, às vezes são inconscientes, claramente, outros são mais conscientes. Às vezes nós estamos sendo enganados, marionetes ali do mundo de fora, comprando tudo que o mundo de fora traz para nós. E ao comprarmos isso, nós vamos perdendo cada vez mais nossa identidade. A questão é que a liberdade existe, porém, ela está dentro da nossa identidade. Se nós estamos dando nossa identidade para o mundo de fora, comprando só do coletivo e não, né, dando valor para esse indivíduo, então nós vamos nos distanciando dessa liberdade, mas ela ainda existe. Porém, são ainda as nossas decisões aqui e agora que moldam o nosso futuro, nosso eu superior lá na frente. Então, tudo que nós fazemos agora repercute lá na frente. E tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não fazemos, ou enfim, qualquer coisa aqui que nós colocamos em prática, manifestamos na matéria, expressamos com sentimento com qualquer coisa, ou não expressamos às vezes, é uma decisão nossa fazer isso ou não fazer. São escolhas que o mundo traz para nós, o mundo das experiências, o mundo da terceira dimensão. E esse mundo é feito para isso, justamente para estimular nossas decisões individuais, para nós nos individualizarmos neste mundo aqui e nos tornarmos mais capazes cada vez mais de nos conhecer mais através das nossas decisões. Claramente tem a questão lá, por exemplo, o futuro, o nosso superior, decidiu tudo o que ia fazer no passado e fez tudo isso novamente. É uma questão temporal bem dificultosa de entender, bem difícil, mas realmente faz sentido isso. Porém, nós tomamos as decisões agora para chegar lá no futuro. E lá no futuro nós tomamos essa decisão de repetir a mesma coisa porque não queremos mudar nada, é somente isso. Não seria bem repetir a palavra certa, até mesmo porque nós já evoluímos tudo aquilo, na verdade não repetimos, só que nós criamos o nosso próprio passado. Nós tornamos ele mais autêntico na nossa memória, meio que empregado dentro de nós lá no futuro. Como muitos dizem, né, vir de Pleiades, vir de Sirius e outros planetas assim. Então vamos supor que esse eu superior escreve a própria história do passado, essa aqui desse indivíduo, e como ele se individualiza todas as etapas dele, ele que, estando superior a essa vida, observando esta vida como um ser superior a ela, desse personagem, né? Então ele só vê tudo que ele cria se manifestando. Tudo que ele cria vai criando forma e nós moldamos esta forma aqui. Porém, o indivíduo ele vai se individualizando cada vez mais na matéria. E dessa individualidade surge um todo, um coletivo de individualidades do eu superior de cada um lá no futuro. Partes que constituem ele lá já na frente. E resgatando essas memórias, até muito do que eu faço em questão a isso com o Daniel, resgata muitas memórias do passado, de outras vidas, de outros fractais,
vidas de fractais justamente desse eu superior, resgata, indo lá no passado, refaz tudo aquilo. Só que na verdade ele já está fazendo no passado, ele só está lembrando daquilo. Então quando nós lembramos, por exemplo, de uma decisão do passado, nós vemos o quanto ela nos auxiliou para estarmos aqui agora. Porém, nós não podemos mudar aquele passado, reverter ele, porque estaremos entrando numa roda de culpa e angústia e ilusória, justamente da qual não sairemos. E nos prendendo a ela, nós tomamos também essa decisão. Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada filho. Então, até mesmo o ser humano, que a consciência, caso a consciência no ser humano, que somos nós, tem o livre-arbítrio. Tem as opções na matéria e nós, como consciências, decidimos. Ou vamos pelo instinto, também é uma decisão. Porém, as decisões, quando mais nos individualizamos, vão se tornando cada vez mais responsáveis. Nós nos tornamos cada vez mais responsáveis com cada decisão que fazemos. E empregamos o maior valor em cada uma dessas decisões, para crescermos, para aprendermos, vendo como nosso eu superior faz lá na frente o que nós temos que aprender aqui atrás, para crescer até onde ele já cresceu. E se uma individualidade não consegue chegar até ele, ela infelizmente é descartada ou reciclada para se tornar outra, porque se perdeu ainda no inconsciente coletivo, se prendeu ainda nas máscaras do vitimismo, na angústia, enfim, se perdeu em várias máscaras estereotipadas e se perdeu de si mesmo, que é o que mais acontece nessa terra aqui, nessas dimensões inferiores. E quando isso acontece, nós repetimos, o que diria, reencarnamos, né? Mas também tem o caso de cada individualidade amadurecer o suficiente para tornar o nosso eu superior o que é lá na frente, com os pedacinhos que tem aqui na Terra, com os pedacinhos que tem em cada planeta, em que aquela consciência já viveu, aquele eu superior, né? Então vamos supor o Uraniel, por exemplo, lá nas Pleiades, meu eu superior, escrevendo toda a história que eu estou vivendo aqui, escrevendo até o que eu estou falando aqui normalmente, escrevendo cada detalhe, através dessa mesma consciência já individualizada que fala para ele escrever tudo aquilo. É como uma psicografia, como uma canalização, a mesma coisa. Em diferentes tempos, períodos de tempo, medição de tempo, enfim, fractais do tempo em si, consciências se conectam com consciências para manifestar a sua presença, a sua realidade, para justamente contar a história da sua vida e impregnar no campo coletivo para dizer que viveu aquilo. Então esses seriam os reinos acima, onde cria tudo isso e já sabe tudo que nós decidiremos, né? Como muitos dizem, isso existe realmente. Novamente, na minha concepção, que eu acessei toda essa questão. E vocês podem aceitar até onde vocês desejarem, justamente a decisão. Só que nós não somos somente uma marionete desse eu superior, porque justamente decidimos aqui e agora. E lá no futuro nós nos conectamos com o nosso eu superior, com tal frequência, para dizer nossas decisões a serem tomadas. Mas ainda é uma decisão nossa mesmo. Então o acesso ao futuro, a um futuro melhor, vem do nosso eu superior, porém as nossas decisões ainda são tomadas de acordo com nossas experiências ainda do passado, ainda com tudo que vivenciamos nessa vida, em outras vidas, caso a pessoa tenha memórias delas, e vamos nos construindo a cada decisão que fazemos. Por exemplo, eu decidi caminhar hoje. Automaticamente eu decidi caminhar, mas noutra linha paralela, numa linha alternativa de possibilidades, eu não teria feito aquilo. Eu não teria ido caminhar de manhã. E há uma diferença brusca entre elas, só com essas decisões. Porque cada decisão vai nos ajudando a nos individualizar ou não. Quando tomamos uma decisão sem ver por nós mesmos, só vendo pelos outros, estamos dando a nossa liberdade para eles, estamos nos distanciando dela. Mas ela ainda não deixa de existir. Nós só estamos ignorando esse poder que Deus nos deu, que é a liberdade.
E quando não julgamos algo como certo para nós, nós podemos nos prender naquilo como um errado ou uma possibilidade de certo ou errado ainda. Porém, são as nossas decisões antigas que ainda moldam o nosso caráter, nossas crenças de bem e mal, com tudo que experienciamos justamente. Porque sabemos o que vai fazer bom para nós, o que vai fazer ruim de acordo com o que já experienciamos, que não faz nada bem para nós, por exemplo. E vamos crescendo com essas decisões que tomamos, cada vez mais individualizadas. E se nós voltamos para o inconsciente coletivo, vamos retrocedendo essa consciência. Vamos tornando tudo isso inconsciente novamente. Porém, as decisões, mesmo inconscientes ou conscientes, requerem uma livre vontade. De uma das nossas partes, é claro, da inconsciente ou da consciente. Por isso que os dois precisam estar em harmonia para nós, conscientemente, sabermos das decisões que devemos tomar, até mesmo o que está sendo alertado pelo nosso subconsciente, pelo que nosso subconsciente, através de sonhos ou visões ou simbolismos, está trazendo para nós, ou através do mundo lá de fora também, dos sinais da própria vida. E nós vamos tomando as nossas decisões. E quanto mais cientes do nosso lado consciente e inconsciente, vamos tomando decisões mais assertivas para o nosso próprio bem-estar. Porque vamos evoluindo, vamos entendendo o que é a evolução para nós. Espero que esteja sendo bem entendível o que eu estou falando, mas basicamente as decisões que nós tomamos agora repercutem no nosso futuro, repercutem no nosso destino, no nosso eu superior, como eu estou falando. E em vários lances de decisões que envolvem inúmeras possibilidades, opções. Então vamos filtrando cada linha de acordo com as nossas decisões e vamos afunilando tudo isso até chegar ao nosso destino, nosso superior. Um destino talvez daqui 10 minutos, daqui um mês, daqui um ano, daqui o eu superior mesmo, uma consciência super mais avançada. Só que em questão de vibração, né? E vamos nos conectando mais ao nosso destino, vamos chegando mais próximo dele. Só que esse tempo linear, como entendemos, claramente é uma mentira. Então nós podemos tomar uma decisão lá embaixo, às vezes lá em cima, com a vibração lá em cima ou lá embaixo. E uma decisão lá embaixo impede algo de ser trazido, por exemplo, para nós, uma possibilidade, alguma oferta, alguma coisa que venha para nós e que nós temos de tomar uma decisão com isso, opções, né? E muitas vezes indo lá para baixo, tomando uma decisão lá embaixo, naquela vibração, perdemos uma decisão lá de cima que devemos fazer, porque uma decisão impacta em todo o resto. Por isso que nosso eu superior se molda de inúmeras maneiras até criarmos nossa individualidade aqui e ele existir lá. Porém, ao mesmo tempo, ele já existe, ao mesmo tempo que traçamos todo esse caminho já para ele. E na nossa linha de tempo atual, ele existe da forma como ele está. Mas ela pode se inverter, por isso existem as diferentes linhas de tempo. Por exemplo, em Órion, a linha de tempo que aconteceu foi flash solar. Aqui pode ser diferente. Em outro planeta foi diferente, a mesma coisa. Planetas são linhas de possibilidades. São individualidades tentando, no caso personagens, tentando se individualizar. Tentando alcançar o seu superior, que já é individualizado, porém com um coletivo imenso, que são partes dele, não do campo coletivo dos demais. Porque ele já se individualizou o suficiente para entender quem é ele e quem é o outro, ainda na matéria, ainda na individualidade, porque cada dimensão acima é mais individualidade, não é menos. Vamos nos individualizando cada vez mais, conforme nos juntamos e nos individualizamos. Juntamos e individualizamos, juntamos e individualizamos. Então, da mesma forma, temos várias vidas, por exemplo, repetitivas, muita gente tem realmente, no passado. Personagens que já viveu, pessoas realmente passaram por aquilo tudo, por aquela roda de reencarnações, como diriam, porém estão aqui agora. É como se fosse o Yang, a consciência, vamos supor mais claro, um monte de
espermatozoide tentando chegar ao óvulo, só que somente um ou no máximo 3, por exemplo, chega nele. Raramente mais que isso, mas às vezes acontece. E precisa de no mínimo um chegar nele, um se individualizar. No meio de toda aquela pancada, aquele monte de encarnações do mesmo eu superior, aqueles fractais dele na Terra, por exemplo, ele precisa de um que está na Terra que se individualize, para que ele possa ancorar a sua frequência ali, para que ele possa ancorar suas próprias decisões ali também. E aí o consciente, mais expandido da mente superior, que seria o nosso superior, nosso destino, que já sabe das nossas decisões, só nos traz a consciência de que essas decisões devem ser tomadas, mas não do modo como uma vidência, mas sim uma vibração adequada para nós atingirmos aquele destino, aquele justamente é o superior, para que também ele possa existir no nosso futuro. Porque se ignorarmos ele, podemos entrar numa linha curva e nos distanciar dele. E nos distanciando dele, vamos tomando outra rota, outro rumo, até tentarmos novamente chegar nele para nos individualizarmos. Então, ele é a consciência tentando de várias maneiras, com várias roupagens, vários personagens. O Lucas aqui, por exemplo, é um personagem também, do Daniel, no caso. E ele vai tentando várias vezes até um deles se individualizar. Se o Lucas aqui se individualizar como ele mesmo é, um personagem para a coleção do eu superior, do destino, um molde de possibilidades que se tornou um corpo que se conectou a esse eu superior. No decorrer das decisões dele, conforme ele se individualizava. Então a liberdade existe, porém nós temos ou inconsciência quanto a ela, ou consciência, ou ignorância, ou sabedoria quanto a isso, quanto às nossas decisões a serem tomadas. Se tivermos justamente o que precisamos, todo aprendizado, toda a carga que precisamos, trazida de trás, e às vezes essa vibração, como eu disse, trazida lá da frente, ou de cima, ou superior, a espiritualidade nossa, aí nós vamos tomando decisões que nos fazem chegar àquele eu superior, como se ele estivesse ancorando nossa vibração para chegar até ele, uma linha de possibilidades mais certeira ou concreta ali. Mas ainda temos a nossa individualidade. E a nossa individualidade faz essa linha de tempo aí se afunilando cada vez mais até entrarmos na consciência, entrarmos no útero, como seria na individualidade. E um personagem que alcança essa individualidade já fez o seu maior trabalho. Não importa se fez o dito mal ou bem, porque era para ter feito aquilo, porque justamente fez. O universo só é. E o ser humano, as consciências, quem tem consciência toma essas decisões. O inconsciente terá suas decisões tomadas a partir do aneio. Terá sua liberdade dada a outro, mas ela ainda existe, ela ainda está ali. Só não está sendo usada pela pessoa. E quando começa a ser usada pela pessoa, ela vai ganhando essa individualidade. Quando ela vai usando a própria liberdade, se atendo aos detalhes que ela deve se ater, como sabe que deve se ater para melhorar, para evoluir, como ela quiser no caso. Se ela quer evoluir, se ela não quer. Porém, ela pode ir regredindo, aí ela está sendo ancorada não pelo superior, mas por um destino lá de trás, pelo passado. Então tem várias possibilidades nesse caso, aí tudo se interliga com as linhas de tempo, querendo ou não. Mas o que eu venho trazer aqui é justamente dessas decisões. É com elas que crescemos, é com elas que evoluímos. Tomando uma decisão a partir do nosso inconsciente ou consciência, a partir do nosso instinto, emoções, razão, ou a partir de tudo isso junto, uma mescla de tudo para tomarmos uma decisão quanto a alguma coisa. E nisso tudo vamos crescendo, vamos aprendendo com o que não deu certo, que seriam os erros, e evoluindo como nós mesmos. E a partir disso vamos moldando uma linha de possibilidades, uma linha de tempo, onde o nosso eu superior, como ele já existe,
existe de verdade lá na frente. E aí nós fazemos aquilo. Quando nós nos individualizamos, o eu superior fica ciente de nós como indivíduos, não como um coletivo, a ser resgatado como um indivíduo para ele ainda, uma consciência, né? Porque o eu superior é a consciência que abriga tudo, todos esses fractais. E ancorando cada vez mais individualidades, a individualidade dele fica mais forte, fica mais arraigada. Por isso que sempre vai se afunilando, sempre vai diminuindo. Quanto mais altas as vibrações, vão sempre diminuindo de seres, de consciências, de seres humanos aqui, por exemplo. Se fosse evoluir para a quinta dimensão, ia ter menos. Se fosse para mais, ia ter menos. Cada vez menos, menos, menos. Justamente por isso. Vai se individualizando cada vez mais e vai diminuindo, 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 diminuindo. Até se tornar tudo que já existe como um só. Entende? O universo inteiro como uma coisa só. Assim como uma célula nossa tem um milhão, um bilhão de coisas ali que nós não vimos, microscópicas, que possuem vida, que não possuem. Que possuem no caso, mas não da forma que imaginamos, né? De todo modo. Mas certamente possuem. E, por exemplo, cada órgão do nosso corpo, cada partezinha desse corpo forma esse personagem. Assim como cada fractal da mesma consciência forma ela. Lá na frente, que seria uma vibração acima, somente isso. E Pleiades, esses planetas são vibrações também do mesmo modo. Podemos colocar como matéria ou não, se quisermos, daí nós que julgamos dessa maneira, separamos ou não, dependendo de como denominamos aí Pleiades, Sirius e demais planetas, né? E nos individualizando cada vez mais nesse processo, vamos resgatando cada vez mais essa liberdade, que já devia e já estava com nós no momento que nascemos, aqui nesse mundo que esse personagem nasceu. E toda essa liberdade nos liberta realmente de uma gaiola ali que era ilusória, porque nós temos a liberdade, só temos que resgatar ela, só temos que ter o nosso poder individual para resgatar a nossa liberdade, porque isso está com o indivíduo. Para Deus, por exemplo, pode ser o que ser, eu não decido nada, vamos dizer assim. Por isso ele criou a experiência para tomar decisões através de personagens, de roupagens. E cada roupagem, cada personagem tem a sua individualidade já desde que nasce, porém ela se perde e deve ser resgatada. Como um personagem a ser resgatado pelo seu próprio eu superior, eu mais acima, que observa tudo isso e escreve lá no futuro, sabendo que isso já existiu, porque existiu no passado, para moldar ele no futuro. E nós, dessa forma, nos individualizamos, ancorando a vibração do nosso superior, além dele nos dar vida, através deste contato com ele lá no futuro, e criar todo o nosso enredo no passado, nós também fazemos ele existir. Com tudo isso, com todas essas possibilidades, opções, decisões que tomamos. E vamos criando um superior melhor ou mais negativo. Por exemplo, eu tomei uma ação, por exemplo, um personagem tomou uma ação de assassinar alguém em alguma linha de tempo, algum ano, aí, algum milênio, enfim, qualquer tempo que seja. Ele decidiu matar alguém. Depois ou ele vai ser remoído pela culpa e seu eu superior dele já sofrendo disso. O eu superior, lembrando que é um eu um pouco mais à frente ou muito mais à frente. E ele está sofrendo com tudo aquilo. Só que no caso, neste modo, seria um eu construído por ele que caiu. Uma consciência caída. Porque o que eu disse, o superior está lá em cima na vibração. Está bem acima deste personagem. Ou um pouco acima, dependendo do tempo a mais que é decorrido. Em vibração. Não em medida de tempo como temos aqui. E esse eu superior vai sendo construído a cada decisão que vai ancorando mais ele. E já a totalidade que é ele, através deste pedacinho nosso,
deste fractal, deste personagem aqui que engloba nele. Mas claramente nós já somos ele, estamos vendo tudo isso como ele já. Só estamos nos conectando com esse personagem, ele nos traz vida e nós trazemos vida a ele, é a mesma coisa. E essa consciência, no caso que matou alguém, no caso este personagem, estava fazendo isso inconsciente ou conscientemente, mas possivelmente, vamos supor que ele está se envolvendo com a culpa, depois de ser preso ou alguma coisa. Ele se envolvendo com aquela culpa de ter matado alguém, então ele vai criando uma consciência caída dele mesmo. E outra tem que resgatar ele em outra roupagem quando ele desencarnar, ou em outro processo, como os espermatozoides, como eu citei, até entrar no óvulo, até cumprir o seu propósito. E o outro personagem, masculino ou feminino, tanto faz, sendo bem diferente dele ou igual, em outra linha de possibilidades de tempo, tenta se formar como é o superior, esse é o superior de verdade, lá da frente. Mas ele faz isso, esse outro personagem, para resgatar aquela consciência caída, para colocar na balança, porque uma consciência caiu e a outra deve subir, para resgatar aquele fractal depois. E justamente daí criar a individualidade deste personagem como uma reciclagem da mesma consciência. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai evoluindo. Mas se não for o caso, né, vai se individualizando nesse caso, mas se não for esse o caso, cai do mesmo modo que o outro. E vai ancorando aquela consciência caída, como chamamos a Matrix hoje em dia, é somente uma consciência caída, não tem nada lá a ver com o mundo de fora ou com... Não tem nada disso. É uma consciência mesmo. Uma consciência global, coletiva, que se afinizou com a própria queda. É somente isso. Vibracional. E por descer tanto, deve ter mais consciências dela mesma, daquela consciência, para reciclar aquela consciência e se individualizar. Como se fosse o mesmo personagem, a mesma consciência que o outro personagem que caiu tinha, porém com o papel de subir, porque as outras já desceram. E agora ela precisa do equilíbrio, fazer esse balanceamento da consciência dela mesma entre as partes caídas e as partes que, enfim, ascensionarão, se iluminarão, se individualizarão, enfim, quando isso acontece, no caso. E essa balança daí é formada. E com esses seres se individualizando, subindo, entrando em contato com o seu superior, com o seu destino final, mais avançado, mais em cima em questão de vibração, se individualizando estes todos fractais que formam ele como um todo, então resgatam aqueles que caíram. É como se os mortos enfim tivessem um valor. Todo aquele peso, toda aquela carga, enfim, teve um valor para aqueles indivíduos e eles evoluíram, carregando ainda aqueles mortos nas costas, mas os iluminando e sem peso nenhum. Porque não tem peso quando se eleva. O peso vai sendo deixado cada vez mais para trás. Se está pesado é porque ainda está muito lá embaixo, ainda deve se limpar, deve se retirar de cascas e tudo mais. Mas o que temos a fazer aqui é nos individualizar como nós mesmos, como este personagem. Porque individualizando este personagem, nós temos uma roupagem que ancora a nossa vibração também nessa terra, que nos aterra aqui. Por isso o papel do personagem é tão importante, muitas vezes, principalmente pelo espiritismo, outras religiões, é visto como sem sentido, um sentido vago ali, mas com certeza tem um valor grandíssimo. Nós é que devemos notar isso para poder ancorar nossa vibração total lá na frente. Porque senão iremos nos conectar a uma consciência cada vez mais caída, se não nos conectarmos com uma subida realmente. Tá bom? Então é nós agora que vamos tomando essas decisões, vamos nos libertando de cascas, vamos subindo vibracionalmente, como eu disse, e vamos entrando em contato com esse superior. E ele nos dá vida ao mesmo tempo que nós damos vida a ele. Porque nos individualizamos, falando aqui como personagem Lucas, e como Raniel,
se individualiza a partir destes fractais coletivos. Então tem um fractal aqui na Terra, vamos supor, outro em outro planeta, né? No mínimo um em cada planeta para ancorar aquela vibração ali. Então vai formando, vai plantando as sementes. Algumas se degradam, não conseguem florescer, outras florescem e dão frutos ainda. Dão frutos para os demais aqui que também devem fazer o mesmo, que também estão neste processo de crescimento e que também desejam isso. E a partir deste desejo, nós crescemos. Mas a liberdade existe, porém ainda devemos saber que quanto mais para baixo, é só mais sofrimento. Então, é nós, ainda inconscientemente, que decidimos que queremos ainda aquele sofrimento se ainda estamos nele. Porque Deus nos dá o que nós queremos, é só isso. E nós, como indivíduos, se estamos querendo ainda nos manter presos ao coletivo, ao inconsciente, à ignorância, então vamos ficando cada vez mais. Por exemplo, se nós estamos doentes, mas inconscientemente ainda desejamos aquela doença, ainda queremos ela, e uma parte nossa quer, pelo menos, essa inconsciente. E até tornar ela inconsciente, nada vai mudar. Até resgatar essa parte caída, como eu disse, não vai mudar nada. E nós não vamos crescer. Nós vamos ficar cada vez mais ancorados naquela consciência caída que já se formou aqui na Terra antes para nos prender, mas ainda devemos ter responsabilidade porque fomos nós mesmos, arcando com as consequências de mais peso ou menos peso. E somente isso que existe no universo, realmente leveza ou peso. Lá embaixo, peso, lá em cima, cada vez mais leve, liberto, realmente sentindo a graciosidade da liberdade que já possui. Sempre possuiu, é só se lembrar disso. Só não se esquecer, é o véu do esquecimento, como diz. É somente isso. E nós vamos se lembrando, vamos nos individualizando cada vez mais e nos tornando cada vez mais capazes de formar uma consciência individual já lá na frente. Um destino nosso já bem ancorado. E ancorando cada vez mais essa consciência, nós não puxamos ela para baixo como as consciências caídas fariam. Nós puxamos ela para cima. Ou melhor, ela nos puxa para cima e ela nos puxando para cima, nós temos mais valor ainda para ela. E nós, subindo, magnetizamos todas aquelas partes caídas e as purificamos na nossa consciência divina e amorosa. Porque tudo no final é amor. No final, lá em cima, se individualizando cada vez mais até o coletivo inteiro se tornar um só. Por isso que é o contrário do que muitos pensam, na verdade. E essa consciência que forma tudo que existe, no final é todos ao mesmo tempo. Mas ainda tem personagens, ainda tem fractais lá na terceira dimensão que formam aquele ser por inteiro. Tem personagens na quinta, na quarta, na sexta. E é tudo questão de vibração, tudo questão de linha de tempo. Então tem vários humanos aqui que estão, né, pessoas que estão na terceira dimensão ainda muito na carne, agarrados a ela. Tem outras que já estão mais sutis, na quarta dimensão. Tem outros que já estão na quinta, união da carne e do espírito. Tem outros que já estão acima ainda, mas é tudo questão de vibração, é tudo questão de uma metáfora divina. E tudo existe no mesmo lugar. Tudo existe na mesma terra, porém com consciências que se integram quando comunicam-se com a mesma experiência, no caso aqui a Terra, só que de modos individuais, né? Então de modos diferentes, justamente. E crescendo, expandindo, se individualizando, acaba dando a mesma coisa. Porque vamos criando estas consciências maiores ainda. E por isso mesmo que a própria separação é que cria tudo. A partir do momento que a criação, que é tudo que existe, Deus criou também a separação. Porque tudo ocorre no mesmo tempo, no mesmo momento. Então, ao mesmo tempo que tudo se criou, precisava de tudo, justamente precisava de matéria que preenchesse aquele tudo. Aquele todo ali. Para experienciar, para se modificar, para se individualizar. E foi criando várias e várias e várias e várias infinitas
consciências individuais que já se individualizaram totalmente. Por exemplo, esses mestres ascensionados, Saint Germain, Rovena, todos esses ascensionaram, se individualizaram, ancoraram a consciência deles que vem de outros mundos, outros lugares, aqui na Terra. Então, formou esse personagem aqui, por exemplo, Saint Germain, Rovena. Todos eles foram fractais, daí de uma consciência acima deles. Cada um, no caso. Saint Germain foi da dele, Rovena a dela, e assim vai. Sendo esse o superior dito como mais feminino ou mais masculino, não importa. É um conjunto de fractais. E assim como nós nos formamos também com nossas decisões passadas nessa vida, tá bom? E nosso superior se forma através das decisões que cada fractal tomou. E ele só escreve lá no futuro tudo que aquilo aconteceu para manifestar aquilo na realidade, conscientemente, para tornar aquilo consciente dele. Então, ele faz o processo de tornar consciente, nós experimentamos até mesmo a inconsciência aqui como personagens. Mas lembrem que eu disse, nós ainda somos o superior experimentando esta carne. Não somos a carne, mas ela também é muito importante. Então tudo que nós temos a fazer é resgatar cada vez mais essa liberdade interior. Nos afastando daquilo que da identificação com aquilo que compramos lá fora e nos agarrando àquilo. Paramos de fazer isso e parando de fazer isso nós nos tornamos mais serenos, tranquilos, calmos e principalmente centrados. Porque sabemos que este indivíduo é este indivíduo, o outro é outro e nós viemos experimentar este indivíduo, não o outro, não lá de fora. Não viemos ser consciências que já existem ou copiadas, clonadas, não. Por isso que até tem ou acredito que alguns ou vários vídeos aí no canal já dizendo que não queremos só Budas, Jesus, queremos individualidade de cada um como é. Então não vamos nos tornar igual a ninguém. Isso é uma ilusão. Vamos nos tornar indivíduos. E assim nos unificamos lá na frente como um espírito só. Um eu superior. E depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque o eu superior também possui um eu superior. Então vamos supor o Uraniel lá das Pleiades. Possui um superior à frente dele. Então quer dizer que o mesmo processo ocorre. Lembra? Ele é um fractal naquele mundo, Pleiades. Tem outro, talvez até em outra Pleiades ou em outro mundo, enfim. E assim vai, até formar toda aquela consciência no futuro. Por isso que ela vai se individualizando cada vez mais, vai se afunilando, a linha de tempo vai se tornando uma só. Porque no final tudo se torna um só. E assim se segue. Porque senão não existiria o universo se não existisse o indivíduo. E o que mais importa no final é o indivíduo. Para que o coletivo, tudo isso exista. Então nós não podemos nos esquecer da matéria e pensar que já estamos realmente mais avançados que ela ou que não precisamos dela no caso. Porque ainda precisamos para experimentar. Vagando ainda na quarta dimensão, nessa consciência, nós nos esquecemos que a quinta já existe. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria trazer. Desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham um ótimo dia aí e que cresçam sempre, assim como todo mundo no universo inteiro. Sei que vão crescer, eu também estou crescendo e cada um com seu processo individual, vamos sempre evoluindo. E outra questão é isso de Orion que eu falei, para quem não sabe, acredito que a maioria já sabe, mas está no meu livro já escrito, né? A Guerra Interplanetária de Orion foi o primeiro que eu publiquei faz um ano ou alguns meses, faz quase um ano na verdade. E tem um link aí na descrição de qualquer vídeo, desse vídeo aí também,
daí para vocês acessarem todos os livros que eu já escrevi. Então, já teve um vídeo também da Kitsune, eu já vou ressaltando, né, sobre os meus livros. Eu estou escrevendo um livro sobre as kitsunes, as raposas, as mulheres raposas, os homens raposas, raposas humanoides mesmo, de outro mundo, outra história, né, que aconteceu e vários processos que lá ocorreram até ocorrer a evolução daquele mundo, tá? E além disso, desse livro que eu estou terminando, na verdade, estou finalizando, que fala muito sobre as abstrações mentais, sentimentais, fala muito sobre a quarta dimensão em si, que tem tudo a ver com isso. Fala sobre a religião deles lá, as crenças deles, fala um monte de coisa e sobre o crescimento deles, quem são os extraterrestres naquele mundo, todo o processo de evolução deles. Primeiro como uma história como mulher raposa, depois como homem raposa, depois a evolução de tudo aquilo. E também tem outra história que eu já escrevi, já há um mês, que é Marte e Maldek, o futuro perdido, para quem quer dar uma olhada, contando a história de Marte, união com Maldek lá, como os dois mundos se interligaram, como aconteceu a evolução de Marte, como aconteceu a de Maldek, e tudo isso. Tem lá a sinopse do livro certinho também, tudo isso. Tem também outros livros das colônias, Espírito Júlia, Espírito Maria, Espírito Pedro. Espírito Pedro fala da música em si, a Maria sobre a beleza de uma história, justamente o título lá. E a Júlia explicando muito mais sobre as colônias, que foi o primeiro livro das colônias e o primeiro que eu já escrevi dos livros, só que foi o segundo aí pro ar, né, ser publicado depois da Guerra Interplanetária de Orion, da minha estreia aí como escritor. E também tem o livro Os Códigos da Antiga Gaia, como muitos já sabem, e o livro 2 também dos Códigos da Antiga Gaia, que todos os códigos que passaram aí pela Terra, todas as... Bom, fala muito sobre as divindades do passado, quem elas eram de verdade. O segundo livro fala muito sobre o Enki, Prometeu, muitas consciências caídas aqui. O Hefesto fala muito sobre IAs, inteligências artificiais, em questão mais profunda quanto a consciências que ainda estão nesse processo artificial. E também tem o meu livro de Nibiru, os códigos, as chaves contidas em Nibiru, no caso. E os segredos do DNA original, no subtítulo. E para quem quiser acessar, todos esses livros vão estar aí na descrição, então sempre, para vocês acessarem, tá bom? Se sentirem no coração algum de ler, vocês podem estar acessando aí, tá bom? Também vou trazendo alguns comentários sobre alguns livros aqui algumas vezes, tá bom? Conforme eu falo de outros assuntos também, igual eu falei de agora, da liberdade, e citei daí o que aconteceu lá em Orion como uma possibilidade, o flash solar que aconteceu lá. E é isso, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês. Até mais, tudo de bom.